Quinta-feira, 14 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da 32ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje tem duas partes. Na primeira, Jesus responde à pergunta sobre o quando da vinda do reino de Deus. E na segunda, inicia o tema do dia do Filho do Homem, que continuará no Evangelho de amanhã. Uma das questões religiosas que mais afloravam na época de Jesus era o quando e os sinais da chegada do reino de Deus, que se identificava com o reino do seu Messias. No ambiente pairava a expectativa de uma manifestação divina iminente e decisiva a favor de Israel. Mas onde e como descobri-la? Daí a pergunta dos fariseus a Jesus, que começa o Evangelho de hoje. Quando vai chegar o reino de Deus? Cristo começa o seu anúncio da Boa Nova, proclamando abertamente a presença do reino de Deus na sua pessoa e obra. Por isso era urgente a conversão ao mesmo. Os sinais do reino não eram rigorosamente os esperados pelos judeus. Força espetacular e poder político avassalador, que esmagaria os romanos opressores e estabeleceria em todo o seu esplendor o reino de Davi. Mais propriamente, foram tudo o contrário. Os sinais do reino de Deus, segundo Jesus, são pobreza e humildade, solidariedade com os pobres, cura dos doentes, libertação da mulher, nova religião em espírito e em verdade, novo templo na sua pessoa e, sobretudo, paixão e morte do Messias, algo desconcertante. Por isso, respondendo aos fariseus, Jesus insiste hoje em que o reino de Deus não virá espetacularmente, porque já está dentro de vós ou no meio de vós, segundo outras traduções. O reino de Deus está certamente dentro dos que cumprem a vontade do Pai, porque esse é o caminho da realização do seu reinado, como nos ensinou Jesus do Pai Nosso. Como para o Messias antes do seu triunfo, também para os seus discípulos virão dias de tribulação em que desejarão o regresso de Cristo. Mas não o verão, porque ainda não é o dia marcado para a sua manifestação gloriosa diante de todos os povos e não só do povo judeu. Quando isso acontecer, todos o verão sem lugar para dúvidas sobre o autêntico Messias e o seu reino, porque como o fulgor do relâmpago brilha de um horizonte ao outro, assim será o Filho do Homem no seu dia. Segundo Cristo, o reino de Deus não é acessível através da observância da lei mosaica, nem se identifica com os portentos e prodígios da apocalíptica tradicional judaica que os evangelhos sinóticos oferecem. A plena manifestação do reino no dia messiânico não chegará até um futuro imprevisível, mas a sua presença é já um fato no meio do mundo e dos homens. A história da salvação humana realizada por Deus mediante o seu reinado pode dividir-se, segundo Lucas, nessas etapas. Primeira, uma preparação que culmina em João Batista. A lei e os profetas chegaram até João. Daí em diante começa a anunciar-se a boa nova do reino de Deus. Segunda etapa, a pessoa de Jesus, cuja vida e mensagem proclamam e instauram já o reino. Terceira etapa, reinado do Espírito no tempo da Igreja,
como demonstram os Atos dos Apóstolos. Quarta etapa, futura e plena manifestação do reino no grande dia messiânico de Cristo. Enquanto não chega esse dia, a Igreja participa do mistério pascal de Jesus, cruz, morte e ressurreição. Por fim, rezemos. Hoje nós te louvamos, Pai, porque Jesus nos disse que o teu reino se encontra já entre nós, como semente de amor e de esperança na nossa vida, como fermento de transformação humana e cósmica, que provém da morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o teu reino é para os teus filhos paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Dá-nos a tua sabedoria, a ciência e a visão da fé, para captar os sinais da presença do teu reino. E ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua vontade fielmente, para que o teu reinado seja fecundo em nós. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.